Estamos ao vivo para todo o Brasil. Seja muito bem-vinda a mais um programa do Clube da Agenda Cheia. Nesse programa, eu falo sobre atalhos e obstáculos que impedem você, profissional da beleza, de ter uma agenda cheia de clientes ou uma turma cheia de alunas. Eu me chamo Jean Braz, estrategista digital, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre eu tenho medo de viver da minha profissão. O que isso quer dizer? A pessoa fez o curso ou se profissionalizou numa área da beleza, porém ela está com medo, ela acha que não vai conseguir viver da sua profissão, ou seja, ela está com medo de estudar, dedicar, gastar dinheiro, gastar tempo, investir e no final das contas, eu não vou conseguir ganhar dinheiro porque essa área não vai me sustentar. Então, se você tem dúvida se a área que você escolheu você vai conseguir tirar o sustento da sua família, se você acha que dá dinheiro, não acha que dá dinheiro, fica comigo aqui até o final, que aí nós vamos responder essas questões para você. Tudo bem? Antes da gente seguir, eu vou fazer um combinado com vocês. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui, que no final eu vou responder. E aí, se essa dúvida já estiver dentro do tema que eu vou estar abordando, eu já respondo e aí a gente segue. Tudo bem? Então vamos lá. E aí, se você tem dúvida se a área da beleza é para você ou não, fica aqui comigo que nós vamos responder essas questões. Quando eu leio essa dúvida, que foi uma dúvida que a pessoa mandou, será que eu vou conseguir viver da minha profissão? Ou eu tenho medo de não conseguir viver da minha profissão? Nessa frase aí nós temos duas informações. Primeiro, a pessoa tem medo. E aí qual é o medo? Medo de não conseguir sustentar sua família. E tem uma outra dúvida por trás, que é se essa área dá dinheiro. Por quê? Será que eu escolhi isso e eu vou conseguir sustentar minha família? Então são duas informações que a gente vai tentar responder aí ao longo dessa aula. Então, primeiro é sobre medo. Então, medo é algo muito comum que as pessoas têm, E dentro dos medos básicos que permeiam a humanidade, nós temos em torno de 6, que são os grandes medos do ser humano, E aí o primeiro medo é o medo da morte, medo da pobreza, medo de perder o amor de alguém, medo da crítica, medo da doença e medo da velhice. Esses são os principais medos, e aí os outros medos saem desse medo, E aí se você olhar para todos esses medos, a maioria das pessoas elas monetizam em cima desses medos. Por exemplo, medo da morte. Quem é que monetiza nessa parte? Desculpa, as funerárias, o plano de saúde, os hospitais, porque você tem medo da morte, você tem medo de ficar doente, ok? No nosso caso, na área da beleza, já que você está com medo, na verdade, você está com basicamente 2 medos. Que o primeiro é o medo da pobreza e o medo da crítica. Esses 2 medos, eles andam muito interligados, ok? Por que o medo da pobreza? Se você está falando assim, eu tenho medo de não conseguir tirar o meu sustento na área que eu escolhi. Então você está com medo de ficar pobre ou continuar pobre. E aí, na verdade, será que isso dá dinheiro? Será que isso vai me tirar da pobreza? É uma dúvida que você tem. E aí, essa é fácil de responder. Se você tem medo da crítica, como é que eu faço o teste para saber se eu tenho medo da crítica ou não? Primeiro, como a gente está falando de área da beleza, nós estamos falando de Instagram, Facebook, YouTube, mídias sociais como mídia de atração de pessoas que você vai converter essa pessoa em cliente, você pega o seu telefone, faz um stories, falando, olha gente, agora eu estou iniciando na área da beleza, eu vou trabalhar com extensão de cílios ou alongamento de unha, vem aqui conhecer meu espaço e tal, e aí o endereço é tal, me visita. Com certeza, eu aposto com você que vai ter aquela amiga invejosa, recalcada, que vai falar assim, ué amiga, virou blogueira agora?
E aí quando a pessoa falar isso para você, virou blogueira agora, isso te magoar, você tem medo da crítica. Se isso não te magoar, você só tem o medo do novo. E com o tempo, você praticando, executando, fazendo, repetindo, corrigindo, esse medo vai embora. Por quê? Porque você não tem medo da crítica, e sim, é só apenas o medo do algo novo, que é normal para qualquer ser humano que vai fazer algo novo. Ele fica, será que vai dar certo? Será que eu consigo? Será que isso vai ter dinheiro? Será que eu vou conseguir sustentar minha família? Que é normal. Faz esse teste. Se você se sentir ofendida, é medo da crítica, você tem que trabalhar outros aspectos. Mas vamos supor que você não ficou com medo, né? Você não se sentiu magoada, não se sentiu ferida e é apenas o medo do novo. Aí agora a gente começa a responder a segunda parte da pergunta. Por quê? Aí é o medo, se a profissão que eu escolhi, né? Se isso vai me dar dinheiro. Ah, se eu escolhi design de sobrancelha, será que isso vai me dar dinheiro? Ah, eu escolhi alongamento de unhas, eu escolhi extensão de cílios ou micropigmentação. Será que isso eu consigo sustentar minha família e ter a tão sonhada liberdade financeira, liberdade geográfica, que todo mundo fala, que a gente tem aí na área da beleza? Então a gente vai para a segunda parte. Tudo bem? Temos perguntas? Seja bem-vinda, Amanda. Tudo bom? Bom dia para você aí, tá bom? Seja bem-vinda. Então vamos para a segunda parte. Se esse não é o seu caso, eu vou compartilhar minha tela aqui com você. Por quê? Dá dinheiro trabalhar na área da beleza? E aí eu vou tentar responder isso agora. Deixa eu achar aqui. Achei. Então, ó, o que vocês estão vendo aí é uma matéria da Beauty Fair, que é a feira de beleza do Brasil, é uma das feiras mais importantes do país, e ela fala sobre tendências, sobre tudo na área da beleza. O que está crescendo no mercado, o que não está crescendo, o que está de fato acontecendo no país em relação à área da beleza. E quando a gente fala de crescimento de mercado, a área da beleza ele é imune à crise. Isso é um fato, tá? Não é a opinião do Jean ou a opinião dos especialistas, não, isso é um fato. O mercado da beleza aumenta a cada ano, ele não enfrenta a crise e tem uma outra coisa, muita gente está migrando da CLT para a área da beleza, porque já enxergou que isso é um movimento que não tem volta. Então, o que diz? Estudo de mercado, o crescimento do mercado da beleza para 2023. É isso que ela fala assim, como é que vai se comportar o mercado da beleza no ano 2023, que é o ano corrente nosso, tá? Então vamos lá. O que ela está dizendo? O que ela está dizendo? O mercado, como está o crescimento do mercado da beleza para 2023? Segundo informações divulgadas pelo site Statista, o crescimento do mercado da beleza deve ser expressivo nos próximos anos. Estima-se que em 2023 o mercado ele vai movimentar em torno de 571 bilhões no ano de 2023. Estou falando bilhões. E aí ele diz o seguinte, que no ano até 2027 o mercado ele vai subir para 663 bilhões. Cara, isso é muito dinheiro. Isso é muito dinheiro. Então, quando você pega esse cenário, né, onde se encaixa o Brasil dentro dessa pesquisa? O Brasil hoje é o quarto maior mercado do mundo na área da beleza. Então, é um mercado extremamente próspero, é um mercado extremamente rico, que movimenta bilhões. Então, se você está na área de cílios, na área de sobrancelha, se eu faço alongamento de unha, se eu faço micropigmentação, se eu sou maquiadora, se eu sou cabeleireira, cara, vocês estão no mercado extremamente próspero, imune à crise, ok? Então, parte dessa pergunta eu já respondi. Será que eu consigo sobreviver ou tirar o meu sustento na área que eu escolhi? Sim. Só em olhar esse dado bruto, você já sabe que é um mercado rico. Tudo bem? Então, vou para a próxima imagem.
Para dar mais um argumento para você, aí vamos lá. Isso aqui é uma informação do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É um órgão do nosso país que faz a parte de toda estatística do país. Quantas pessoas existem, quantos homens, quantas mulheres, quantos municípios, qual é a renda, quantas empresas abriram, quantas empresas fecharam. Ele faz toda essa parte do censo do país. E ele descobriu o seguinte, fazendo essas pesquisas para gerar informações para o país, que o brasileiro gasta mais com produtos de beleza, com a área da beleza, do que com comida. Ou seja, se tiver que cortar a picanha, ele compra lá o contrafilé e vai fazer o procedimento da beleza. Ou, não é contrafilé, bota lá uma carne moída, come carne moída 3 dias, depois, porque eu preciso fazer os cílios. Tá? Então, olha para essa informação, que isso é muito importante, porque o brasileiro ele tá dando muita importância à parte estética, como ele se apresenta para as pessoas, né? E hoje nós vivemos na cultura da beleza, de estar sempre bem na foto. Por exemplo, eu duvido, ou seja, a maioria das pessoas acorda e elas não postam foto sem filtro. Não postam. Eu tenho certeza que se você for numa festa, você não usa a mesma roupa. Por quê? Para não correr o risco de estar com a mesma roupa em fotos diferentes. Então hoje essa questão da mídia social, de estar sempre o tempo todo as pessoas online, produzindo conteúdo, tá se relacionando o tempo todo nas redes sociais, acarretou esse fenômeno de que eu me importo muito com a minha parte estética, como eu vou me apresentar para o público, porque ninguém quer ficar mal na fita. Essa é a grande verdade. Então, isso serve tanto para homem quanto para mulher. Às vezes as pessoas falam assim, é só mulher. Não, homem também está se importando muito com essa parte da estética. Por quê? Porque o tempo todo a câmera está filmando a gente e a gente está compartilhando informação. E ninguém quer compartilhar informação estando feio ou feio. Beleza? Então, se você tem dúvida, tem mais um argumento aí dizendo o seguinte, entra na área da beleza, aprende o que você precisa aprender que você vai ganhar muito dinheiro. É mais ou menos essa informação, ok? Por enquanto, pessoal, tá tudo bem? Então, se você perceber, né, a gente veio lá do geral e está descendo para o específico. Então, eu tenho um mercado que é imune à crise, que movimenta bilhões. Depois, eu tenho um país que é o 4º no mundo em relação à movimentação de dinheiro na área da beleza. E o brasileiro tem uma característica específica. Ele gasta mais com beleza do que com comida. Se ele tiver que fazer uma escolha entre reduzir a qualidade da sua alimentação, mas manter a parte estética, ele vai fazer isso. Ou também, se precisar cortar uma outra coisa para poder manter a sua aparência, o brasileiro vai fazer isso. E essa informação traduzida para quem trabalha na área da beleza as pessoas vão se cuidar. Ok? Tem um outro agravante também, além dessa parte de estar o tempo todo, não é agravante, né, mas é uma característica de estar o tempo todo nas redes sociais produzindo conteúdo, tirando foto, que tem a ver com a parte da autoestima. Então a beleza hoje é um grande meio de resgate de autoestima. Você tem lá todo mundo, muita gente ficando com depressão, as informações de maneira acelerada, o pensamento acelerado, tudo isso vai te conduzir a uma condição mental desgastante que acaba minando, te conduzindo para um estado de depressão. E isso você consegue resgatar a pessoa através da autoestima. Ou seja, ela tem que estar bem, ela tem que acordar. Quando abrir o telefone para fazer alguma coisa, ela tem que estar aparentemente bem. Isso também afeta o comportamento da pessoa, que o tempo todo está buscando essa área da beleza para ficar bonita. E sem contar também que a maioria das pessoas que trabalham e tem cargos importantes, ela tem que estar sempre bonita, ela tem que estar sempre apresentável, ela tem que estar sempre bem vestida. Por quê? Porque o tempo todo ela está tendo contato com outras pessoas que são importantes. Então ela não vai se vestir de qualquer jeito, ou não vai estar lá com a unha sem fazer, com o cílio sem fazer, ou com a sobrancelha sem fazer.
ok? Hoje, né, a gente está falando muito exemplo de mulher, mas hoje eu tenho conhecidos que eles cortam o cabelo toda semana. Eu pergunto assim, cara, toda semana eu corto ou na sexta ou no sábado, mas por quê? Porque eu vou sair, eu quero estar bem. Beleza, pessoal? Então, vou seguir aqui com mais algumas informações que se a área da beleza dá dinheiro ou não e se eu vou conseguir tirar o meu sustento dessa área. Tudo bem? Aí vamos lá. Eu peguei um exemplo aqui de extensão de cílios, de alongamento de unhas. Então, o mercado da beleza cresce nos últimos anos e design de unha é a bola da vez. O que ele está dizendo? Com essas novas técnicas, com o lançamento de novos produtos, de novas formas de fazer a unha, as mulheres olham, não quer mais aquela unha tradicional. Uma parte sim, mas a grande maioria não. Tem aquelas unhas bonitas, alongadas, com várias decorações, e o pessoal está buscando isso. Então, se você... eu tenho medo. Medo de quê? Eu tenho medo da crítica, ou é o medo do novo, porque eu estou fazendo algo que eu ainda não conheço, e aí, como eu não sei o caminho, eu tenho esses receios. Não, é só isso. Eu escolhi alongamento de unha. Será que eu vou ganhar dinheiro? Vai. Por quê? Minha opinião, não. O mercado está dizendo isso. As mulheres estão dizendo isso. Quem busca o serviço está dizendo isso. Então lá, o mercado da beleza cresce nos últimos anos e o design de unha é a bola da vez. Ou seja, muita gente procurando esse tipo de serviço. E aí uma informação agravante. Não sei se isso vai se enquadrar você que está me assistindo, mas tem poucos profissionais qualificados. Ok? Vou colocar outra aqui para você. O outro exemplo é o exemplo do alongamento de cílios ou extensão de cílios. Busca por profissionais de alongamento de cílios cresce 30%. Tendência faz... Peraí que está balançando aqui. Busca por profissionais de alongamento de cílios cresce 30%. E a tendência faz sucesso entre as mulheres. Ou seja, hoje uma menina ela não se vê mais sem cílios. Ou quando se vê sem cílios, ela sente uma diferença enorme. Por quê? Porque o negócio é bonito mesmo. Ela dá uma sensação de preenchimento. Então, só esse serviço que já é considerado novo, ele vai crescer 30%. Então, você que entrou na área de extensão de cílios, está ali na fase de romper com o domínio da técnica, está demorando ali 5, 4, 3 horas, assim que você romper com esse momento de dominar a técnica, você vai começar a faturar, porque é um mercado que está em abundância, as mulheres buscam o tempo todo esse tipo de serviço, então não precisa ter dúvida. Tudo bem? Vou pegar outra informação. Quase que eu fecho a live, gente. Tá? Agora que vou parar de compartilhar com vocês um pouquinho. Então, gente, tudo bem até agora? Tudo bem? Deu para perceber que se você está na dúvida se escolheu a área, fica tranquilo, porque dinheiro vai ter. Agora vem uma questão. Será que eu me sinto segura o suficiente ou eu desenvolvi as habilidades necessárias para começar a acessar esse mercado e começar a colher os frutos de estar prestando esse tipo de serviço? Então, se você que fez a pergunta lá, tô com medo de não conseguir tirar o meu sustento na área que eu escolhi. Então isso já foi embora. Por quê? Porque você já sabe que o mercado ele é um mercado próspero. Além de ser próspero, o Brasil é o quarto maior mercado do mundo e o brasileiro não gasta mais com beleza do que com comida e tem os procedimentos da beleza que tem as suas preferências. Tudo bem até agora? E aí você fala assim, poxa Jean, se o mercado é tão próspero,
Como é que eu ainda não consegui ver isso dentro do meu espaço? Se eu estou com a agenda vazia ou quando eu abro turma, essa turma não fica cheia. Primeiro, se sua agenda está vazia, é porque só o domínio da técnica não é o suficiente para você prosperar. Ele é o primeiro passo. Você domina a técnica, faz um procedimento rápido e bonito, tá? Não entra naquela, não, o meu trabalho tem que ser perfeito, demora o tempo que for. Balela. Por quê? Você precisa atender, fazer o seu procedimento bonito. Ele está bonito. Agora eu vou para o próximo passo. Eu tenho que fazer ele rápido. Dominei essas duas etapas, você vai precisar dominar outros comportamentos, que é a atração de pessoas para converter em clientes. Então isso não tem nada a ver com o mercado, tem a ver com você que não dominou a habilidade necessária para fazer essa transição, de atrair a pessoa e converter ela em cliente. Ok? Então, em alguns momentos, assim, eu recebo algumas informações. Tô com vontade de desistir. A minha agenda tá ruim. A minha agenda não lota. Eu só consigo faturar R$ 1.200. Eu devolvo com uma pergunta para as pessoas assim, cara, o que você aprendeu de novo a cada dia para reverter esse tipo de situação? Aí normalmente vem, é porque eu tenho que cuidar da casa, tenho que cuidar do marido, tenho que cuidar não sei o quê, aí eu chego, tenho que fazer... Então, você está dando um monte de desculpa para aquilo que você não tem capacidade de fazer. Então, o primeiro passo, para de dar desculpa, ok? E vai aprender o que precisa aprender. Então, hoje, o profissional da beleza, não só o profissional da beleza, tá? Para qualquer tipo de profissão, todo dia você tem que estar se atualizando e sempre você tem que aprender uma coisa nova todo dia para poder aplicar no seu negócio, para que você não fique com a agenda vazia ou quando abrir turma não fique com ela vazia. Porque a culpa é do mercado, tá? A culpa não é do mercado, a culpa está em você que não desenvolveu as outras habilidades que são necessárias. Por exemplo, comunicação, marketing digital, produzir conteúdo, vendas, gatilhos mentais. Mas eu tenho que aprender isso tudo, Jean? Sim, porque hoje o mercado está competitivo. Por mais que ele seja abundante, ele está competitivo. Então, quem aprende essas novas ferramentas vai na sua frente. E aí você olha assim, na sua rua tem um espaço lá que é vazio, um espaço que está bombando. Por quê? Além da técnica, ela aprendeu outras coisas. Tudo bem? Então, a minha intenção aqui na aula de hoje é simplesmente abrir os seus olhos e falar assim, cara, eu estou na área certa, ok? Agora eu vou correr atrás do prejuízo que eu preciso aprender outras coisas. Eu vou compartilhar aqui uma outra informação que ela é muito importante. Por quê? Vamos fazer um comparativo entre o mercado tradicional, que eu chamo CLT e mercado tradicional, com a área da beleza. E aqui eu tenho um exemplo de um procedimento que custa em torno aí de R$100, não é algo tão caro. Tudo bem? E aí vamos fazer uma análise disso e você vai me dizer se dá para viver da área da beleza ou não. Então vamos lá. Na coluna da esquerda eu tenho ali 3 profissões que são consideradas da CLT tradicional. Eu tenho ali o técnico de enfermagem, eu tenho o auxiliar administrativo e uma recepcionista. Quando você olha o salário do técnico de enfermagem, ele gira ali em torno de R$1.500 a R$3.800. Isso, é R$3.800, é porque está pequenininho, gente. R$3.800, ok? Quando eu vou lá para o auxiliar administrativo, eu tenho lá o salário que gira em torno de R$1.400 a R$2.724. E lá a recepcionista, um salário de 1.256 a 1.500, ok? Então, eu vou, técnico de enfermagem, vou passar lá 18 meses ou 1 ano estudando. Depois eu tenho tempo de dominar a profissão, entro e aí eu começo ganhando 1.500, vou me qualificando, trocando de hospital e o meu máximo é 3.800, ok? Vamos pegar uma profissional iniciante que vai atender durante 20 dias. Então, se
eu pegar lá uma profissional que vai fazer um procedimento de R$100 e depois uma manutenção de R$70, esse exemplo é o exemplo dos cílios, tá? Porque você faz a colocação dos cílios, 15 dias depois você vai lá e repõe os cílios ou faz a manutenção, que é só recolocar os fiozinhos que caíram. Uma profissional iniciante, se ela atender uma cliente por dia a R$100 e fazer uma manutenção, ela já fatura R$3.400, uma pessoa iniciante. Então ela já bate o teto de uma técnica de enfermagem que ganha, chega próximo ao teto de uma técnica de enfermagem que ganha R$3.800. Então, o que é considerado uma iniciante? A pessoa fez o curso, 3 meses depois já está dominando a técnica e começou a atender seus clientes. E aí ela se dedicando, ela atendendo uma cliente por dia e fazendo uma manutenção por dia, ela ganha R$3.400. Eu atendo de manhã uma cliente e faço uma manutenção à tarde. Então eu trabalho em torno de, se for uma iniciante, 4 horas por dia. Está ganhando R$3.400. Ok? Beleza? Vou trocar aqui. Uma profissional que é considerada intermediária, ou seja, ela já rompeu lá com o período de dominar a técnica, começou a atender suas clientes e já se consolidou no mercado. Vamos colocar aí 1 ano. Com 1 ano de profissão, essa pessoa atendendo durante 20 dias, 2 clientes por dia fazendo a aplicação e 2 clientes por dia fazendo a manutenção, ela já fatura um valor de R$6.800. Se você olhar para o lado aí na coluna que eu tenho as profissões tradicionais da CLT, ela já ganha 2 ou 3 vezes mais do que a pessoa tradicional com apenas 1 ano de profissão. Ok? 1 ano de profissão. Aí tem lá, vendedora. O máximo que ela ganha é 2.470. A frentista, o máximo que ela pode ganhar é 2.077. E a operadora de caixa, o máximo que ela pode ganhar é 2.552. Então, em média, com 1 ano de profissão, você já começa a ganhar 3 vezes mais do que uma CLT tradicional. E esses valores que eu falei já estão no teto. Já estão no teto essas pessoas. Então, não passa daquilo. E aí, vamos olhar agora uma profissional que já está com 3, 4 anos de mercado, 2 para 3 anos, aí depende da habilidade de cada uma. Mas uma profissional que já está aí com 3 anos de mercado, ela já está fazendo isso aqui tranquilamente. Sem fazer força. Não, fazendo força, na verdade, desculpa. Então, uma profissional avançada. Vamos pegar os mesmos 20 dias. Se ela fizer 2 colocações de um procedimento de R$100, mais 2 colocações de um outro procedimento de R$150, mais 2 manutenções no valor de R$70, ao longo de 20 dias ela faz 11.400. Aí pega esse valor de 11.400 e olha para a coluna da esquerda e compara com as profissões tradicionais de CLT. Está ganhando em média aí 10 vezes a mais. Então, você que me mandou a pergunta lá, será que eu vou conseguir viver da profissão que eu escolhi na área da beleza? Tá aí a sua resposta. R$11.400, dá para você viver da sua profissão? Aí isso é uma pergunta para você que me questionou isso. Você com 3 anos de mercado, dá para sustentar a sua família com 11.400? Se não dá, é porque você tem que também aprender gestão financeira, porque o conceito básico é, eu não gasto mais do que eu ganho. Ah, não dá não, porque eu ganho 11 e gasto 20. Pô, não vai dar. Mas se você é uma pessoa que tem um bom senso, aprende um básico do básico do básico de parte financeira, aplica isso na sua vida, no seu negócio, cara, tem como você viver 5, R$11.400 por mês. E isso eu estou colocando um valor bem baixinho, porque tem procedimentos da área da beleza que são mais caros, a pessoa alcança lá o teto de 30, 20 mil por mês.
Se você começar a dar aula e formar turmas ali entre 5 e 6 alunas, você ganha mais de 30 mil reais por mês tranquilamente. E aí se você pega esse seu curso que você dá presencial e escala para o online, cara, vai bater mais de 100 mil reais por mês tranquilamente. Tranquilamente não, trabalhando, claro. Tranquilamente que eu digo que é um valor que é possível fazer. Ok? Então, deixa eu parar aqui de compartilhar. Cadê? Parar de compartilhar. Deu para entender, gente, que aquela dúvida que a pessoa colocou lá para eu poder responder aqui em uma aula, ela foi esclarecida? Por quê? Né? Só fazendo um resumo do que a gente já conversou. Eu atuo no mercado da beleza, que é um mercado imune à crise e cresce a cada ano. E aí eu busquei a principal fonte do Brasil, que é a Feira de Beleza do Brasil, que está dizendo o seguinte: o mercado vai crescer, vai faturar mais de 500 bilhões por ano. E o Brasil é o quarto, ou seja, é um mercado muito importante. Do Brasil sendo o quarto no mundo em relação à área da beleza, eu tenho uma característica do brasileiro que é: eu dou preferência a essa parte, porque eu gasto mais com beleza do que com comida. Além disso, eu tenho a cultura do tá sempre bem na fita, tá sempre bem apresentável. Então ninguém quer postar uma foto, ou ninguém quer parecer mal na fita, então vai estar sempre bem arrumado, bem vestido e com cabelo, cílios, tudo bonitão. Ok? Depois eu venho perguntar, qual é o medo que eu tenho então? Eu preciso descobrir, eu tenho medo da crítica, que é algo mais profundo, ou eu tenho apenas medo do desconhecido? Aí eu parti pelo caminho do que eu tenho apenas medo do desconhecido. E aí eu posei para você o seguinte: se eu não tenho medo da crítica, o próximo passo é saber se a profissão que eu escolhi, ela vai me sustentar. E aí eu mostrei que é possível sim, porque todos esses procedimentos da área da beleza, eles são tendências. Eles são tendências. Você gostando ou não, ou isso não é a minha opinião ou a opinião de outro profissional, não, é um fato. E aí dentro desse fato eu falei, o procedimento que você pode ganhar até R$ 11.400 trabalhando com esse tipo de serviço. Aí você fala assim, tá, o mercado é próspero, o brasileiro gosta de fazer, dá para ganhar bem, e o porquê que eu olho para o lado assim e minha agenda está vazia? Porque ninguém só vive de procedimento. Eu faço um procedimento lindo, vai te ajudar? Sim. Você vai conquistar suas primeiras clientes assim, no boca a boca vai trazer o pessoal, mas para você escalar e ganhar muito bem, você vai ter que dominar outras habilidades, que é a capacidade de comunicação, a capacidade de vender, de dominar o Instagram, produzir conteúdo para atrair a pessoa, você converter ela em cliente. Então, se a sua dúvida, se você ainda está com dúvida se dá ou não, o problema está em você que não desenvolveu as habilidades, porque não está no mercado. Não é aquela questão que você estudou, se dedicou, se formou, especializou, mas quando vai lá o mercado é ruim. O mercado não dá dinheiro, contrata pouco. E não é o caso da área da beleza. Já é um exemplo de mercado que contrata pouco. Bibliotecário. Você vai lá, passa 4 anos na faculdade estudando, passou 4 anos, fez pós-graduação, doutorado, mestrado, só que tem poucas bibliotecas. E aí como é que você vai? É um mercado que não tem. A culpa é do mercado, não sua. Ok? Um outro exemplo. O cara que... a profissão que fica gravando canto de passarinho. Ok. Fiz lá a faculdade 4 anos, mestrado, doutorado. Agora eu vou começar a ganhar dinheiro gravando canto de passarinho. Mas quem contrata? Tem pessoas sim, mas o universo é muito pequeno. Agora, na área da beleza. Então, eu acho que eu respondi.
Dúvidas? Temos dúvidas? Temos perguntas? Não? Então, se não temos, eu vou encerrar a aula de hoje e aí convido vocês na próxima terça-feira, às 21 horas, estarem comigo aqui para mais uma aula sobre o mercado da beleza. Tudo bem? Obrigado e tchau!